Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Danilo Luiz Marques, coordenador-geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas. E é com muito prazer, que iniciamos o evento de hoje, em alusão aos 150 anos da Lei do Ventre Livre, uma lei que esconde muitas histórias, para pensar as lutas por liberdade naquele Brasil escravista da segunda metade do século XIX. E essa atividade, novamente, é uma parceria do NEABI com o NECEM, o Núcleo de Estudos sobre a Escravidão, vinculado ao curso de História do campus AC Simões, da UFAL. Então, gostaria de convidar aqui o professor Giancarlo. Boa tarde, Jean. E Boa também, tarde, Danilo. Tudo bom? E também convidar a professora Luana Teixeira, que também faz parte aí do nosso grupo, que já tem desenvolvido alguns estudos, muitos estudos sobre a escravidão, particularmente em Alagoas. Boa tarde, Luana, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Danilo? Tudo bem, Jean? Então, a gente tem alguns informes iniciais, antes de chamar a nossa primeira convidada na tarde de hoje. Então, o evento ele tem duas atividades, uma agora pela tarde, uma mais tarde, lá para as 19 horas. O evento ele vai emitir certificados para todo mundo que participar, então em breve a gente vai estar disponibilizando um link de um formulário Google para vocês preencherem e receberem os certificados por e-mail. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para a professora Luana Teixeira fazer as suas considerações iniciais. Contigo, Luana. Obrigada, Danilo. Gente, muito bem-vindos a esse evento que hoje, dia 28 de setembro, marca os 150 anos da Lei do Ventre Livre. Só muito rapidamente, uma breve introdução à questão, marcar a passagem da lei me parece ser especialmente importante nesses tempos que a gente tem vivido para pensar um pouco sobre os processos sociais brasileiros, e é peculiar que, por muito tempo após a lei e no pós-abolição, essa data foi rememorada como uma data importante do calendário relacionado ao fim da escravidão no Brasil e aos processos e lutas por liberdade, mas com o tempo, enfim, acabou sendo deixada de lado, e ela é efetivamente um marco, ela teve um impacto social muito grande, em seu próprio tempo e no posterior, e ela trouxe vários desdobramentos, tanto do campo legal quanto do campo das relações sociais, que até hoje a gente ainda está demandando estudos para conseguir entender efetivamente os significados e os impactos do ventre livre, ou da Lei Rio Branco, ou da Lei 2040, enfim, ela tem diversos nomes. Então, pensar nesses 150 anos, refletir sobre os efeitos e causas e todas as consequências da lei, acredito que seja importante para a gente pensar um pouco do processo histórico da escravidão brasileira, os desdobramentos do racismo no Brasil, e é com muita alegria que estou aqui, Hoje a gente vai poder assistir agora à tarde a professora Maravalho, à noite a gente tem a mesa com a professora Francisca Costa, Leilinda Costa, Wellington Gomes, e tentar, mesmo muito brevemente, discutir todas essas questões. Eu espero que tenhamos uma tarde e uma noite bem produtiva e sejam muito bem-vindos. Então, vou passar a palavra para o professor Jean. Obrigado, Danilo. Acho que Luana já pontuou bem as especificidades que a gente ainda tem que tentar compreender, desses 150 anos, pós mais uma das leis que foi criada nesse 19 como um caminho até se chegar na Lei Áurea, e principalmente entender os impactos de uma lei que pode ser denominada de três formas, ou Rio Branco, ou Ventre Livre, ou 2040, para falar o número dela especificamente, mas que é muito mais lembrada e reconhecida como Lei do Ventre Livre, mas que não falava só do ventre livre, tem muitas outras questões que ela vai estar abordando, e acho que a gente vai conseguir entender um pouco melhor, não só na fala agora à tarde da
da Ana Paula, como à noite também na mesa a partir das 19 horas, né? Desde já queria convidar quem está por aqui para às 19 horas voltar nesse mesmo canal, para que a gente continue o debate e falar dessa importância de se estar discutindo um tema que é tão presente na nossa sociedade hoje, né? Que não é só o ventre livre, mas as consequências desses vários séculos de escravização que o Brasil teve e que até hoje a gente está reverberando isso na nossa sociedade e vivemos aí com um racismo entranhado em vários meios, em várias ações. E eu acho que, como estava falando na parte off, um pouco antes, é o que a gente ainda tem que bater muito na tecla para conseguir estar trazendo mais e mais mudanças para essa sociedade aí que vai vir para frente e que a gente consiga tá mudando o que vai acontecer e compreendendo cada vez mais esse passado para não estar cometendo e reproduzindo erros que já aconteceram. Tá? No mais, bem-vindo a todos. Obrigada, Luana, pela parceria e ideia, a Danilo pela parceria, ideia, toda a parte técnica aí, porque se não fosse ele, a gente não estava os três aqui conectados. Sinceramente, eu não sei mexer, né, no pato, né? Como eu já disse, era passarinho, mas é um pato. E espero que todo mundo que está aí assistindo aproveite, como a gente está aproveitando. E também registrar que, além dessa parceria nossa, de Nescend, né, a BI, também é uma parceria que está envolvendo o Instituto Federal do Sertão, a rede estadual aqui de ensino, o IF lá do Piauí, e o IF Sertão, com a professora Valéria, que daqui a pouco aparece para a gente, todos aí unidos dentro dessa atividade de hoje. Então, eu vou me despedindo, eu e Luana vai sair de cena e a gente vai passar, então, a coordenação dessa primeira mesa para o Jean, tá ok? Então, até breve, pessoal. Um abraço, bom evento para todo mundo. Eles somem, mas estão por aí, tá, gente? Bem, agora que estamos aqui juntos, de antemão eu queria convidar para estar aqui, dividir esse espaço também comigo, a professora Valéria Costa, que tem feito uma parceria muito profícua, acho que para nós dois, né, dentro de uma atividade que estamos desenvolvendo junto esse semestre, e estamos aprendendo muito junto, e eu espero que ela conseguiu, junto com a professora Ana Paula, na verdade era uma atividade centrada dentro da disciplina que estão ministrando junto, mas aí, juntando literalmente a fome com a vontade de comer, conseguimos articular esse evento hoje, junto com o Danilo, junto com a Luana e com a Ana Paula Maravalho, que vai estar falando daqui a pouquinho para nós. Eu queria que a professora Valéria falasse um pouquinho antes que a gente chamasse a nossa convidada de hoje. Valéria? Olá, boa tarde, professor Giancarlo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Gostaria de saudar o professor Danilo Marques, coordenador do NEABI, a professora Luana Teixeira, que, ao que me parece, ela não está em terras brasilianas ou brasileiras, ela está em outro território, né? Então, saudá-los por compartilhar esse momento. Se fala muito em comemoração, em alusão, mas o que temos de comemorar dentro desses 150 anos da promulgação de uma lei que, corroborando com tudo aquilo que foi dito pelo professor Jean e pela professora Luana Teixeira, eu só gostaria de complementar que é uma lei que ela tem muitas faces, muitas nuances, mas que vem com a força da escravidão. Era um capítulo da longa história de luta de abolição, na qual o protagonismo a gente precisa devolver às mulheres e aos homens negros, africanos e também brasileiros,
era naquele momento, naquele 28 de setembro de 1871, era para a escravidão ter sido encerrada, mas a força da escravidão ela veio justamente nesses meandros que, ora, governo negocia com senhores, ora negocia com libertos, libertos negocia com seus escravizadores. Não é um momento que tem senhores nem bandidos, mas tem aí emaranhados que serve para a gente pensar nessa força da escravidão. Essa força da escravidão que vem hoje, né, no atual século XXI, nesse desenho mais robusto do que é o racismo. E para um segundo ponto, para deixar de reflexão, é que o que foi feito das nossas crianças pós-leis do ventre livre, a questão da educação, pouco se fala, sempre se fala mais desses ventres, dessas crianças escravizadas, mas pouco se fala como foi a tutela dela pelo Estado, como é que sai da Casa Grande e passa para o Estado essa escravização, como é que a escravidão ela sai do universo privado e vai para o universo público, o debate parlamentar, como é que a escravidão ela vai desenhando outras corporações. Além disso, é difícil, porém, é interessante a gente pensar também que aqueles fundos de emancipações, né, que é um dos outros meandros da escravidão, foi um dinheiro amargo, mas que muitos escravizados também souberam e libertos criarem estratégias para depois as futuras agremiações abolicionistas, né? Então, é uma história muito cheia de nuances que vai para além do ventre escravizado, vai para além da tutela ou não desses ingênuos, né? Então, são algumas reflexões que a gente pode fazer e que vai ser melhor abrilhantada, melhor elucidada com a queridíssima advogada, mestre em Direito, Ana Paula Maravalho, que vai ser a nossa conferencista, a quem eu também quero saudar, agradecer o aceite, né, do convite, como o Jean colocou aqui, era uma atividade para ser restrita à nossa disciplina Escravidão e Liberdade e acabou se tornando um grande evento. Até porque Ana Paula, que tem uma pesquisa, tem um discurso já antigo sobre essas questões dentro do campo do direito, não poderia ficar restrita a uma sala de aula, e sim a algo maior. Bom, quero agradecer mais uma vez e passar a palavra a Jean, que deve aí convidar a Ana Paula, e dizer a todos e todas que bem-vindos e bem-vindas, e vamos ter aí uma boa tarde de debate. Obrigado, professora Valéria. Ela já literalmente introduziu aí um pouco do histórico da nossa convidada de hoje, que vai estar aqui conversando conosco, né? Como ela mesma disse, né? É uma conversa sobre um tema que instiga muitos debates e muitas reflexões, para que a gente possa estar aprendendo, reaprendendo e principalmente refletindo com esse passado e o que é que a gente tem hoje de, vamos dizer, resquícios que fazem do nosso cotidiano muito demarcado por uma situação que remete à escravidão e suas heranças de uma sociedade em que a gente vê hoje, infelizmente, muito demarcada, né, com dados bem recentes aí, o Observatório Negro, como foi, quem pôde assistir hoje, é uma matéria muito rápida, mas que contempla vários temas, né, que mostrou, né, esse índice de homicídios da população jovem negra, sendo muito maior do que a população branca, e como é que essa juventude hoje, né, juventude e infância, é exterminada dentro de um país muito demarcado pela sua herança escravista, que a gente sobrevive hoje, né, tentando existir e mudar essa situação.
Eu quero convidar aqui a advogada, ativista dos direitos humanos, que para trazer sua contribuição, a Ana Paula Maravalho, que vai estar falando para a gente. Ela intitulou a fala, como Raízes do Racismo no Brasil, a Lei do Rio Branco e a Formação da Identidade Nacional. Quero estender aí, mais uma vez, os agradecimentos que a professora Valéria fez pela sua presença aqui hoje. Acredito que a gente vai ter uma troca muito significativa e, principalmente, muito aprendizado, não só com quem está assistindo, quem está participando aí no chat. Vocês podem ir mandando, já estou avisando desde já, perguntas ao longo das falas, para que a gente possa ir debatendo, literalmente, como a própria Ana Paula falou em off, como eu já disse, termos uma boa conversa agora à tarde, nesse dia 28, 150 anos depois da promulgação dessa Lei Rio Branco, ou, numericamente falando, Lei 2040 do Império do Brasil. Boa tarde, Ana Paula, seja bem-vinda aqui na UFAO Online hoje. Boa tarde, Giancarlo. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos os nossos queridos amigos, que estão nos acompanhando hoje. Quero dizer, antes de tudo, que eu quero agradecer o convite da professora Valéria e essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, 150 anos depois da promulgação dessa lei. Como vocês dizem, ela conhecida de várias maneiras, Lei do Rio Branco, mas a principal maneira como nós conhecemos, é a Lei do Ventre Livre. E aí a nossa ideia, nesse momento, é fazer um pequeno paralelo, esse título dessa conversa nossa hoje, que a gente fala a respeito exatamente dessas raízes do racismo no Brasil, demanda que nós tenhamos assim um olhar para o que é que a gente está falando, Porque quando a gente fala em racismo, nós falamos, na verdade, de algo que é uma ideologia, Eu gosto muito de começar uma conversa como essa, falando que a gente reflita um pouquinho sobre qual o conceito que se pode sobre racismo. E aí, por que eu gosto de falar nisso? Porque algumas vezes, e isso não necessariamente é verdade aqui, mas eu acho importante que nós todos tenhamos essa, que eu gostaria de chamar mesmo como uma forma de iniciar uma peça, de instrumentalizar uma forma de pensamento, porque muitas vezes, quando se fala em racismo, existem algumas reações ainda na sociedade, e são que procuram, o que não é nenhuma novidade, mas procuram negar a existência desse racismo. E é algo que pode parecer, para mim mesmo, parece incrível, quando alguém diz assim, mas não existe racismo. E, gente, é uma conversa que eu escuto ainda, hoje em dia, E não é vez. Então, eu gosto muito de começar fazendo uma pequena reflexão a respeito dessa ideia que é o significado desse termo do racismo. Gosto que um significado que ele é muito... ele fala muito para mim, é que o racismo é uma ideologia de superioridade de um povo sobre outro em razão de suas características fenotípicas do local de nascimento e de razões históricas que fizeram com que essa parcela da população ela
viesse sendo, por muito tempo, colocada numa situação de desvantagem. E por que eu gosto muito desse conceito? Eu gosto muito desse conceito porque ele começa dizendo que o racismo é uma ideologia, né? E quando a gente fala em ideologia, a gente parte do pressuposto de que a ideologia é algo que foi criado, não é um fato, não é uma condição sine qua non da humanidade. O racismo não é algo que é genético, que ele já nasce com o ser humano. A partir do momento que a pessoa nasce, ela já tem um genezinho lá que se chama racismo e que ele vai configurar a ação das pessoas. Não, é uma ideologia. Teve um momento de ser criado na história, e interessante que hoje a gente está falando com historiadores, né? Teve aquele momento de ser criado, e também estamos passando por um momento de desconstrução dessa ideia, de que essa ideia ela deixe de existir. Eu acho que... Opa, vamos lá. A gente pode até... Pronto, então eu coloquei aqui algumas lâminas, né? Eu não vou aprofundar muito no texto da Lei do Rio Branco, mas eu quero só trazer algumas reflexões aqui para a gente. Então, pode passar, viu, gente? Eu já comecei colocando aqui um pouquinho sobre essa ideia do racismo, né? Mas também falando sobre conceitos. E por que eu gosto de trazer esse conceito do gênero também de uma forma assim muito simples, né? Um conceito muito básico, que você pode encontrar mesmo na Wikipédia, né? Porque quando a gente fala nessa criação da identidade nacional, e aí vocês vão entender um pouquinho mais tarde, a gente vai perceber que essa ideia da identidade nacional, que é uma identidade nacional da qual o racismo é constituinte, ele passa também pela ideia do patriarcalismo como algo constituinte. E isso desemboca dentro de uma interseccionalidade num peso diferenciado que vai ser exercido contra a mulher negra. Então, é importante que a gente traga esses conceitos, né? A gente pode passar, tá, gente? Pode passar aí desse... está muito pequenininho aqui. Eu não sei se dá para... pode passar desse aqui também. Isso aqui é que eu estou trazendo um pouco sobre essa ideia da violência contra a mulher, né? E também da ideia de classe, que eu trago emprestado, né, esse conceito, de Luísa Bairros, que foi a nossa ministra da Igualdade Racial no Brasil. E que também ele traz também essa ideia de que a questão de classe ela nunca foi questionada como um produtor de hierarquia. O que é questionado é a capacidade de racismo e sexismo estruturarem a sociedade brasileira. E é esses dois pilares que eles vão estar na base dessa Constituição da identidade nacional, uma identidade nacional que ela é informada pelo racismo e pelo sexismo. E a gente vai ver que essa lei do Rio Branco ela vai estar na própria estruturação dessa identidade, não é? Podemos passar. Pode passar. Estou abordando um pouco essa questão da violência e do racismo, a gente também pode ir passando, porque esses números, eles não são números novos, não é? Mas aqui eu estou falando um pouco de homicídios de mulheres negras no Brasil e em Pernambuco, porque essa é uma consequência que é uma consequência assim, muito prática, muito cruel, não é? De algo que tem início em um determinado momento da história, e não quer dizer que há 150 anos atrás, com a Lei do Rio Branco, se iniciou esse movimento. Não. Há 150 anos atrás, a Lei do Rio Branco já foi uma consequência de um movimento iniciado mais lá atrás. Mas
a forma como ele impacta no Brasil de hoje, impacta para nós nessas taxas de violência, nessas taxas de homicídio, nessas taxas de feminicídio. Então, isso é algo que é muito real, isso é muito prático na nossa realidade de hoje, não é? Podemos passar. E isso também é muito perverso ao encontro das mulheres, né? Em relação às mulheres negras, né? Em 2013, aqui a gente tem também uma evolução das taxas de homicídio entre mulheres brancas, que é essa aqui mais embaixo, né? Cinza, e em relação às mulheres negras, que é essa taxa que está mais em cima, para você estar aparecendo vermelho, até 2013, né? 2013, um estudo que foi feito e que a gente pôde ter essa comparação. Isso tudo para demonstrar o quanto está presente para nós, ainda hoje, essa informação, essa consequência da lei de 1871. Podemos passar. Na verdade, essa parte ela é bem introdutória, ela só estou querendo demonstrar, podemos passar isso aqui, né? Só estou querendo demonstrar mesmo que nós não estamos falando de algo que está lá no passado. E aqui, por exemplo, quando a gente fala, pode voltar atrás, só para a gente trazer um pouquinho do que significa essa violência, né, contra as mulheres negras. 58,86% das mulheres vítimas de violência doméstica, né, são mulheres negras. 53,6% das vítimas de mortalidade materna são mulheres negras. 65,9% das vítimas de violência obstétrica são mulheres negras. E aqui, em relação à violência obstétrica, em relação à violência, à mortalidade materna, a questão da agressão, tudo isso, a gente vai ver como essa ideia de uma identidade nacional, que ela se baseia sobre o racismo e o sexismo, como tudo isso tem uma importância, não é, um papel determinante nessas altas taxas de violência contra as mulheres negras, não é? Não é uma coisa que é anódina, não é uma coisa que não tem uma razão de ser, né? Mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem assassinadas do que mulheres brancas. E nesse período, entre 2003 e 2013, houve uma queda de 9,8% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto o homicídio de mulheres negras aumentaram. Esse é um resultado do mapa da violência de 2015, que ele trouxe esse dado dos homicídios de mulheres no Brasil, e a gente se referencia tanto a essa década, porque depois a gente tem um hiato enorme, não é, na questão do censo brasileiro, que não foi mais realizado, e aí nós temos um problema muito sério dessa continuidade desses dados. Então, nos referenciamos muito a dados que são ainda um pouquinho antigos. Podemos passar, gente, para a gente poder chegar no nosso objetivo principal, né? Pode passando isso aqui, eu acho que já deu para a gente entender essa questão da violência, né? Pode passando. Então, nessa história do síndrome do Resap, eu quero só que... Pode voltar lá. Só para a gente ver isso aqui, porque essa questão do Resap, gente, para a gente entender, quando a gente fala da violência, né? Isso aqui foi retirado de uma dissertação de mestrado de uma assistente social, que ela fez a pesquisa dela aqui em Pernambuco, no Hospital das Clínicas. Essa pessoa que fez isso, ela é negra, mas para ela fazer essa pesquisa, ela teve o apoio de pesquisadoras brancas, porque senão os médicos não iam se reportar da mesma maneira, responder as questões da mesma maneira. Então, sendo as pesquisadoras brancas, elas tiveram acesso a esse discurso, que ele não é falado normalmente em frente às mulheres negras, não é? Mas elas tiveram acesso a esse discurso. Então, por exemplo, esse dado aqui, né, uma paciente negra com idade entre 25 e 30 anos, deu entrada no serviço de um hospital público estadual com queixa de fortes dores no baixo ventre, há algumas horas, encaminhada à sala de exames, onde permanece durante alguns minutos à espera do obstetra de plantão, para que esse proceda ao exame, manifesta dor intensa, contorcendo-se e gritando em alguns momentos.
né? E durante o exame ela se queixou mais ainda, né? E aí, reunidos na antessala, os residentes e demais estagiários ouvem o obstetra comentar sobre a síndrome de Hess-Up, numa evidente referência à paciente na sala ao lado. Segundo ele, outro colega obstetra teria observado uma série de sinais e sintomas próprios das pacientes negras que possuem os cabelos muito crespos e projetados para o alto, por isso Hess-Up. Quando chega uma assim, pode esperar que vai dar trabalho, é o que ele disse. Então, gente, tudo isso parece um pouco anódino, mas isso tudo é consequência dessa ideia da identidade nacional que tem a mulher negra como um foco, não é, de várias formas diferentes de exercer o racismo, o sexismo e o classicismo também. Então, podemos passar. Pode passar. Pode passar. Não vou mais insistir nessa questão da violência, não. Pode passar. Pronto. E aqui a gente fala sobre racismo institucional. Podemos só voltar esse anterior, bem rapidinho, para eu falar sobre esse conceito do racismo institucional, né, que fala assim: o fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço profissional adequado às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto detectado em processos, atitudes ou comportamentos que denotam discriminação, resultado de preconceito inconsciente, ignorância, falta de atenção ou estereótipos racistas que colocam minorias étnicas em desvantagem. E, na realidade, o que é que esse conceito nos diz? Ele nos diz que uma organização que não consegue atender ao objetivo para o qual foi criada, e se ela não consegue atender a causa disso, de não conseguir atender a causa dessa organização fracassar em seu objetivo, se for exatamente a cor das pessoas, então aí se trata de racismo institucional. Essa ideia, esse conceito é que faz com que a gente passe a despersonalizar o racismo de uma atitude que ela vai ser de uma pessoa contra outra. E aí a gente passa a ver o racismo na instituição, a gente passa a ver o racismo estrutural que ainda existe no Brasil. Podemos avançar. E aí sim a gente chega na nossa reflexão sobre mulheres negras, violência, gênero e raça como estruturantes das desigualdades, patriarcalismo e racismo que ocupam um lugar nas relações sociais. E aí biopolítica e raça e o biopoder a gente vai tocar assim muito levemente, certo? Mas podemos ir passando. Quando a gente fala em gênero e raça, né, racismo e patriarcalismo na formação da identidade nacional brasileira, podemos passar. A gente tem, a princípio, uma ideia que toca nessa questão de como nasce o mito da democracia racial. E aí a gente sabe que Alagoas, né, que é a sede da UFAL, onde está o Quilombo de Palmares, mas também Pernambuco, faziam parte de um mesmo, vamos dizer assim, um mesmo local, né? Não o local físico, mas como ainda hoje a gente falando em Nordeste, mas quando a gente fala assim em Palmares, a gente vai ter exatamente essa dimensão do que é essa ideia determinista da colonização. Então, tem essa perspectiva de que a colonização tinha que acontecer do jeito que aconteceu, é uma ideia que é determinista, que não vê outras possibilidades. Podemos avançar, viu? Você pode ir passando em todos. Vamos lá. Uma ideia... Não podemos voltar assim. Uma ideia revisionista da escravização e do genocídio dos negros e indígenas, uma inferiorização das culturas negra e indígena, uma animalização, objetificação e desumanização da população negra e indígena e a naturalização e justificação da violência física, sexual e simbólica contra essa mulher negra e indígena. Podemos avançar. Eu trago aqui
essa ideia do mito da democracia racial baseada nesse livro, que foi uma quadrinização do livro chamado Casagrande Senzala. Pode passar. Essa quadrinização ela aconteceu primeiramente em 1933 e em 2005 ela foi feita de novo, né? E nessa quadrinização a gente tem exatamente transformado em imagens o texto que ele já é absolutamente violento e racista, mas a gente tem isso aí tudo transformado em imagem. E o pior, essas imagens, esse livro, né, Casagrande Senzala em quadrinhos, ele foi no ano do seu lançamento, que foi também um ano de promoção da igualdade racial, ele foi distribuído nas escolas públicas municipais. E ele traz imagens como essa, ao lado desse texto, por exemplo, né? Esse é um texto que realmente ele não muda, o texto todo do livro ele não muda em nada, mas ele diz, por exemplo, noutros vícios escorregava a meninice dos ioiôs. As primeiras vítimas eram os moleques e animais domésticos. Mais tarde é que vinha um grande atoleiro de carne, a negra ou a mulata. Então, esse é um texto que está escrito assim mesmo no livro, podemos passar. Mas a quadrinização ainda trouxe essa imagem, que ainda é mais chocante, né? E aqui, gente, eu vou trazer exatamente esse quadro para a gente conversar sobre ele, porque aí vocês vão entender do que é que eu estou falando, desde o início, certo? E aí depois a gente vai dar uma paradinha aqui nessas apresentações para a gente conversar um pouco sobre como é que a lei de 1871, a lei do ventre livre, ela embarca nessa realidade, certo? Então, a ideia da democracia racial, que foi o que a gente falou um pouco, e que vocês todos, né, sabem até mais do que eu, mas que a gente vai encontrar ela muito bem explicitada nessa obra, Casagrande Senzala, de 1933, essa ideia da democracia racial que entende, né, que as relações entre negros e brancos no Brasil eram relações absolutamente cordiais, e que não é absolutamente nada disso, ela vai fazer vamos dizer, uma base, né? A base dessa ideia, dessa identidade nacional, vamos dizer assim, ela está exatamente no mito da democracia racial, por um lado, e do outro lado, na ideia do branqueamento, a ideologia do branqueamento. E a ideologia do branqueamento, para mim, não existe uma imagem que seja mais simbólica do que essa. Esse quadro é um quadro chamado A Redenção de Cã. Ele é de 1895. Ora, 1895, ele é 7 anos após 1888, que é o ano da abolição, né? E ele vem também depois da República. E aí já estamos em plena República, onde a população negra não é mais escravizada, já existe um ordenamento jurídico que ele é o inverso daquele ordenamento anterior que permitiu a escravização da população negra, né? Mas ainda é necessário, até mais do que nunca no início dessa república, conter essa população negra recém-libertada. Recém-libertada porque 7 anos não é tanto tempo assim, não é? Então, é onde a gente vê uma formação dessa ideia do embranquecimento, dessa ideologia, mais do que a ideia, dessa ideologia do embranquecimento. E a ideologia do embranquecimento, ela dizia o quê? Ela dizia que, em poucos anos, e aí a discussão não era se isso ia acontecer, mas quando ia acontecer. E aí tinha alguns que defendiam que seria em 30 anos e tinha outros que defendiam que seria em 100 anos. Mas a ideia é que iria acontecer, de qualquer maneira. E iria acontecer o quê? É que a população negra deixaria de existir no Brasil, em função dessa teoria que é a ideologia do embranquecimento. E que ela dizia o quê? A ideologia do embranquecimento. Ela dizia que, sucessivamente, pelo casamento, vamos dizer assim, né? Mas pela mistura entre população negra e população branca, o fruto dessa união ia ser cada vez mais branca até o ponto em que não existissem mais pessoas negras. E aí eu estou querendo fazer essa reflexão aqui, porque essa ideologia ela não é simplesmente um conto da carochinha,
para ela existir, foram colocados em prática, através da legislação, uma série de ações, que aí daqui a pouco a gente vai analisar elas, né, bem direitinho, que vão fazer com que essa ideologia ela prospere. Uma dessas ações, ela vai acontecer quando a gente fala em trilogia da abolição. Nós pensamos em 3 leis que foram ensinadas na escola, né? Que foi a lei do ventre livre, que é essa que nós estamos trazendo hoje, com um foco maior aqui hoje, de 1871. Depois a gente vai ter a lei do sexagenário, né? Que ela vai ser um pouquinho mais na frente, e, finalmente, a Lei Áurea, que aconteceu em 1888. Só que, anteriormente a todas essas 3 leis, gente, existia uma outra lei, que é quem vai preparar o terreno da abolição no Brasil, que foi a Lei de Terras. E a Lei de Terras, ela é bem anterior, um pouquinho anterior, né? Ela é uma lei de 1860, e que é uma lei que ela vai começar a estabelecer algumas coisas que anteriormente no Brasil não existiam. Por exemplo, ela vai estabelecer principalmente que, a partir daquele momento, a terra, para alguém poder estar num determinado local, construir uma casa e ter vamos dizer, sua família estabelecida ali, sua comunidade estabelecida ali, precisava ter um título de propriedade. E, ora, esse título de propriedade, ele só poderia ser concedido pelo governo. Então, vamos imaginar, se para ter direito a estar nessa terra, eu preciso de um título de propriedade, e esse título de propriedade só vai poder ser concedido pelo governo, é óbvio, gente, que o governo vai conceder esse título de propriedade a quem ele quer ver estabelecido no Brasil. Então, é a partir dessa lei de terras que as reduções de índios que havia no Brasil, elas passam a não ter o direito à terra. Elas precisam de um documento do Estado que vai dizer que eles podem estar ali. Que as comunidades quilombolas, as comunidades de populações negras, onde maior ou formada por pessoas que haviam fugido da escravidão ou por pessoas que haviam sido, de alguma forma, libertas e tinham adquirido aquela terra, elas também passam a exigir, para que elas possam funcionar e continuar existindo, elas precisam desse título do governo. Então, aí é que o Exército Brasileiro recebe a função de desalojar indígenas e quilombolas das suas terras. A Lei de Terras ela vai estabelecer onde aquela população pode exatamente habitar. E aí, na sequência, a gente vai ter a lei que a gente conhece como a Lei do Ventre Livre, na sequência, a Lei do Sexagenário, que ela também vai estabelecer que a população de escravizados que estava sendo liberta naquele momento, ela tinha ela tinha muitas restrições de onde ia habitar. Então, você começa a ter algumas instituições sociais que começaram a vigorar no Brasil naquele período e que existem até hoje de uma maneira muito forte, né? Mas, assim, se a gente analisar bem esse quadro, o que é que a gente vê? A gente vê aqui à esquerda, né, de quem está olhando, a gente vê uma senhora negra, né, com uma postura de quem está agradecendo aos céus por alguma coisa, e dá para a gente ver, mesmo a imagem pequenininha, que essa senhora ela já é idosa, não é? Então, a gente imagina assim, ora, 1895, essa senhora negra, idosa, provavelmente, se a gente for bem, vamos dizer assim, vamos pensar de uma maneira assim muito magnânima, né? Ela não chegou no Brasil a passeio, gente. Essa pessoa, essa mulher, muito provavelmente, ela foi escravizada até 1888.
ou até a lei do sexagenário um pouquinho antes. Muito provavelmente, uma pessoa negra no Brasil, nesse período, ela não tenha chegado fazendo turismo. Então, provavelmente aqui a gente tem uma mulher que foi escravizada, ao lado dela tem uma pessoa mais jovem, uma mulher mais jovem, e a gente vê que ela é mais clara, mas que é uma mulher negra também. Aí a gente não tem nenhuma dúvida. E se a gente imagina que ela é filha dessa senhora, qual é a única possibilidade de uma mulher negra ter tido uma filha tão mais clara? É que o pai dessa filha, né, seja um homem branco. E qual é a possibilidade que uma mulher escrava tenha de ter tido um filho com um homem branco? Não é bem provável que esse filho tenha sido fruto ou de uma relação que não foi assim tão feliz, tão consentida, né? É muito provável que isso tenha sido o fruto de um estupro, não é? E aí, por outro lado, a gente tem essa mulher mais jovem, com uma criança nos braços, e aí sim, aí você vê que essa criança é completamente branca. Mas um homem que é branco também, que está próximo, né, aqui, e você vê que o ambiente é um ambiente assim pobre, é um chão de terra batida, você vê que é um casebre, a parede também é de pau a pique, você vê que tem roupas estendidas, né? E assim, qual é a probabilidade dessa pessoa, desse homem branco, estar num lugar tão pobre, não é? No Brasil, em 1895, era uma coisa bem comum. Porque aquela lei que eu falei, que está lá no início, que é a Lei de Terras, ela, vendo ali que o Brasil iria precisar fazer a abolição, ia precisar libertar os escravos, né? O que a Lei de Terras fez? A Lei de Terras, gente, ela importou, ela autorizou o governo, né, a trazer para o Brasil, em 30 anos, que foi mais ou menos o período de 1860 a 1888, né? Em 30 anos, o Estado brasileiro trouxe a mesma quantidade de europeus empobrecidos para o Brasil. Europeus empobrecidos, mas eram todos brancos. A mesma quantidade de escravizados negros que foram traficados de África durante 3 séculos. Então, vocês imaginem a quantidade de europeus brancos que entraram no Brasil. Foi enorme, né? Mas a ideia era se ter essa mesma quantidade, porque exatamente para ter esse efeito de que esses europeus brancos, se relacionando com mulheres negras, pudessem vir clareando a população, porque a ideia era que o Brasil só ia poder ser efetivamente um país moderno e bem-sucedido se fosse um país branco, se essa população negra fosse eliminada. E a ideologia a ideologia do branqueamento, ela tem exatamente esse objetivo, era que essa população negra ela desaparecesse. E aí eu trago esse quadro porque desaparecesse de que forma? Através do ventre dessas mulheres negras. E aí vocês se lembram que eu comecei essa história de hoje, essa nossa conversa de hoje, falando na violência contra as mulheres negras, que é uma violência que ela é de várias formas, mas é uma violência que ela é também uma violência obstétrica. Que as mulheres negras, elas morrem em situação de maternidade, mais do que as mulheres brancas. Isso em razão de quê? Em razão também da falta de um pré-natal, da questão delas não terem acesso, e mesmo quando tem acesso ao médico, esse médico não chega perto, não toca, não trata
da mesma forma que trataria uma paciente branca. Então, tudo isso desemboca, né, essas ideias todas, esse caldo todo, né, ele vem desembocar em situações muito reais, muito específicas hoje. O título, e outra coisa que eu quero dizer também é como é que a gente pode conceber um europeu tão pobre no Brasil, né? É verdade, a gente tem um texto, eu não trouxe ele aqui hoje, mas é um texto de um francês que visitou o Brasil nesse período, 1890, por aí, e ele falando assim do horror, como ele estava horrorizado pela situação de pobreza que ele estava vendo ali naquele momento, e ele entrou num ambiente e viu naquele ambiente, numa casa, muitos homens deitados com malária, num ambiente muito pobre, muito sujo. Ele nunca imaginou que tal pobreza fosse possível. E, pasmem, ele não estava descrevendo uma senzala, gente. Esse homem, um francês, estava descrevendo um alojamento onde estavam os conterrâneos dele, os franceses que tinham vindo para o Brasil. E ele se impressionou com aquela pobreza toda. Mas hoje eu desafio qualquer um a encontrar entre descendentes europeus comunidades inteiras que vivam nesse mesmo estado de pobreza. 2, 3 séculos depois. A gente pode procurar, não vai encontrar uma comunidade inteira que viva assim, não. Mas se você procurar pelas comunidades quilombolas, elas vão viver em condições bastante análogas às condições da escravidão. Isso se chama políticas públicas, isso se chama racismo estrutural, isso se chama racismo institucional. Né? E um outro aspecto que eu quero também que a gente reflita aqui é no nome desse quadro. É um quadro de 1895 e que se chama A Redenção de Can. É muito bom isso porque fica ali registrado, né, o que era o entorno, né, como é que estava funcionando a sociedade naquele momento, o que é que ia na cabeça das pessoas. E isso aí não está escrito num livro, mas está registrado nessa pintura e no nome dela. O nome, A Redenção de Can, faz referência a um personagem bíblico, que é o Cã. Né? Cã é um filho de Noé, que, segundo o texto bíblico, Cã foi aquele filho de Noé que, quando viu o pai, Noé, embebedado, e porque ele se embebedou, ele tirou a roupa, ele viu o pai nu. E Cã foi o filho que riu. Os outros dois, Sem e Jefé, vieram de costas e cobriram o pai, e assim não riram dele, né? Mas Noé... E aí isso não tem escrito na Bíblia, mas isso tem na tradição de algumas religiões que dizem que quando Noé se deu conta de que Cã tinha dito aquilo, né, tinha rido, ele amaldiçoou Cã, dizendo que a descendência dele seria negra. Isso não está escrito na Bíblia, não, tá, gente? Está em algumas tradições religiosas. E aí, segundo essas mesmas tradições, está aí a origem do povo negro no Brasil, no mundo, né? Vamos dizer assim. E por conta disso, seria uma maldição que Cã teria sofrido, o quadro se chama A Redenção de Cã. E qual é essa redenção? É que, a partir daquele momento, esse povo negro vai virar branco, mas passando por onde? Passando através do ventre das mulheres negras. Porque é só dessa forma que o patriarcalismo pode conceber uma modificação da realidade do racismo. Então, por que a gente falar dessa história toda? Isso aí eu estou falando da formação dessa identidade nacional. E por que a gente estudar tudo isso, examinar tudo isso, quando a gente fala na lei do ventre livre? Não é? Porque, como somos vocês, né? Eu não sou, mas eu gosto bastante de história, mas, como historiadores, vocês sabem que essa lei, né,
A lei, na verdade, ela vai surgir na história de um ordenamento jurídico, então ela não aparece assim do nada, né? Ela é um processo, ainda mais num momento como esse, que era um momento de necessidade que essa população que estava escravizada ela fosse liberta. O Brasil foi o último país a promover a abolição. Então, já era uma necessidade, já existia uma comoção mundial muito grande, sanções, né, de outros países em relação à escravidão no Brasil. Então, era necessário acabar com a escravidão no Brasil. Mas, até que isso acontecesse, era necessário indenizar os proprietários de escravos. E aí, nesse contexto, é que é promulgada a Lei do Rio Branco, que ela vai trazer assim, nós conhecemos, a maioria de nós, eu não sei, vocês são bem mais jovens, né? Mas assim, ainda é trazido dentro da escola como a Lei do Ventre Livre, que diz assim, a partir deste momento, toda criança que nasça de mulher escrava será livre. E, na realidade, a lei não traz isso, a lei traz nos seus artigos questões bem distintas. A lei do Rio Branco ela vai dizer exatamente o seguinte, que, a partir daquele momento, as crianças, sim, vão ser libertas, nascem e vão ser libertas, mas de até os 8 anos, ela permaneceria com sua mãe, ou seja, no mesmo local em que aquela mãe estava escravizada ainda. Então, ela ia permanecer naquele local, ou se o dono daquele, proprietário daquela escrava quisesse, ele poderia entregar aquela criança, e aí o termo que a lei de 1871 utiliza é entregar aquele menor para uma instituição do Estado que ia educar até a idade de 8 anos, né? E aí, como paga desse período que estava educando essa menor, ele poderia explorar os trabalhos daquela criança até os 18 anos. Como também, se ele permanecesse no local que a mãe era escravizada, o dono daquela mãe também tinha o direito de explorar o trabalho daquele menor até os 18 anos. Ou seja, criança não era liberta coisa nenhuma. E, aliás, nem era criança. Esse termo menor, ele foi criado para essa legislação, por essa legislação. E é por isso, gente, que até hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar da idade que tem, não é? A gente não consegue ainda 100% quando se refere à criança infratora da lei, usar o termo criança e adolescente. Os meios de comunicação continuam utilizando o termo menor quando se trata da criança infratora, porque essa criança ela é ligada, ela é ideologicamente vem a ideia da criança negra, daquela criança negra que foi assim denominada pela lei de 1871. E essa lei, na verdade, ela deveria ter um outro nome, mas ela recebeu esse nome, essa alcunha da lei de Rio Branco, não é? Porque, e aí passa a ideia de que foi simplesmente o Barão do Rio Branco chegou lá, escreveu a lei e aí passou, mas não é nada disso. Essa lei é o fruto da luta de muitas mães negras, muitas mães escravizadas, que foram para a justiça, para brigar, para dizer que não. Como é que pode? O pai dessa criança, ele usou de um poder sobre a mãe, mas ele é livre, ele é branco, ele é livre. Então, como é que pode? O filho dele não é para nascer escravizado. Ele tem que ser livre. Ou eu sou uma mulher que estou aqui, já consegui pagar a minha alforria. Por que meu filho vai ser escravo? Então, foram vários casos, não é somente um, são vários. Se a gente for para os arquivos públicos da época, das cortes da época, a gente vai ver que são vários casos
que são intentados por mulheres negras buscando a liberdade dos filhos. Então, esse é um movimento que iniciou e que traz essa força da mulher escravizada, da mulher negra, né? Mas que ele passa para a história como sendo uma concessão do Estado para esse povo que estava escravizado. Então, e o resultado disso? O resultado disso é uma realidade onde nós estamos falando onde nós temos essa sobre-representação das mulheres negras em casos de violência doméstica, em caso de violência obstétrica, em caso de mortalidade, né? E em caso de feminicídio, sim, porque o feminicídio ele atinge todas as mulheres, isso é verdade, mas atinge desproporcionalmente as mulheres negras. Então, nós estamos falando de realidades que elas continuam ecoando até hoje. Nós continuamos tendo as crianças negras tratadas como menores que devem ser institucionalizados. E a origem disso é a lei de 1871. É a lei do Rio Branco, porque é uma lei que criou esse termo e criou o conceito de que a criança negra ela precisava ser institucionalizada. E lá na frente, quando aconteceu a proclamação da República e o ordenamento jurídico mudou, ele passa a não admitir mais uma legislação que acomode o racismo, porque existe uma lei que revoga todas as disposições de escravização, é necessário que esse ordenamento jurídico ele contenha, dentro de sua legislação, essa população negra que foi libertada. Então, foi criado o Código Penal da República. E esse Código Penal da República trouxe 5 novos crimes, que são crimes que vão atingir diretamente a população negra. Ele criou, porque esse crime não existia no ordenamento jurídico, mas o Código da República, o Código Penal da República, ele criou o crime de mendicância, pessoas que precisavam pedir, que eram mendigos, não estavam trabalhando e que precisavam mendigar para sobreviver, elas podiam ser presas. Criou o crime de vadiagem, se a pessoa não se dormisse na rua, não tivesse um lugar para dormir na cidade, ela podia ser presa. Ela criou o crime de como é que se diz? Da pessoa que estava se tratando de forma não tradicional com os médicos, né, estabelecidos. Ela criou o crime que era de... vou lembrar já o nome, mas criou um crime para a pessoa que se tratasse com erva, com mesinha, né? E também para quem estava tratando assim, não é? Criou o crime de capoeiragem, os capoeiras, quem jogava capoeira, quem fosse pego jogando capoeira, podia ser preso. E aí, quem assistia aquele filme Besouro vai ver essa história assim, muito bem retratada no início do filme. Ele fala exatamente disso, de como era a situação dos capoeiristas nesse início de pós-abolição, em que os negros continuavam sendo contidos. E, a partir da criação desse Código Penal da República, a maioridade penal ela foi baixada para 14 anos. E aí, Nina Rodrigues, que era um médico, né, já conceituado, ele mesmo era um mestiço, mas ele escreveu no jornal dizendo o seguinte, que o legislador teve muito... Aliás, baixou de 14 para 8 anos, gente. Para 14 anos, não, baixou de 14, que era de 14, baixou para 8 anos. E aí, Nina Rodrigues escreveu assim, um texto dizendo assim, que o legislador tinha sido muito feliz em baixar para 8 anos, porque a criança negra era como um fruto que apodrece antes de amadurecer. Então, é essa a ideia que nós vamos ter,
que exatamente todos esses crimes eles vão estar enquadrando aquela população negra que, por conta da lei de terras, não podia habitar próximo da cidade, porque a lei de terras estabeleceu um perímetro no qual aquela população que estava sendo libertada podia habitar. Ela não podia habitar nos centros urbanos, ela tinha que habitar nas periferias. E aí você tem o início, né, das favelas e das periferias no Brasil. Essa impossibilidade, se não podia se deslocar para casa, tinha que dormir nas ruas, aquela pessoa ela podia ser presa. Aquela pessoa que não tinha emprego, né, porque a própria lei de terras também trouxe todos aqueles europeus para ocupar os postos de trabalho que se criaram a partir do momento que não havia escravizados, tinha que ser pagando salário. Então, essas pessoas que foram receber salário como empregadas e não mais como escravizadas, foram os europeus que chegaram no Brasil naquele momento. Então, toda aquela população negra liberta, ela estava desempregada, né? Então, era obrigada a mendigar para sobreviver, mas podia ser presa por isso, né? O nome está aqui na ponta da língua, mas não sei. Né? Aquela pessoa que não se tratava, não ia se tratar nos hospitais, ela também era considerada como criminosa e podia ser presa por isso. Capoeirista, não precisa nem dizer que quem jogava capoeira do Brasil não eram os donos de engenho, gente, né? Quem jogava capoeira no Brasil eram os escravizados. E, posteriormente, os não escravizados, mas continuam dentro da população negra. E, finalmente, a maioridade penal também não baixou para 8 anos para enquadrar nenhum filho de dono de engenho. Isso aí a gente já pode ter certeza. Então, essa nova legislação, essa nova ordem, né, legislativa, ela vem exatamente para substituir a legislação anterior que permitia a escravização de africanos e buscando conter essa população negra. Então, é nesse sentido que a gente vai trazer essa ideia de que a lei de 1871 ela é uma lei que ela vai ser fundamental mesmo, muito importante na realização dessa identidade nacional calcada no racismo e no sexismo, e que essa identidade nacional ela vai ter os seus efeitos acontecendo até os dias de hoje. Então, quando a gente diz assim, quando a gente lembra, né, os 150 anos dessa lei, exatamente no dia de hoje, né, a gente lembra que há 150 anos atrás essa lei estava promulgada. Quando ela é promulgada, invisibilizando a luta das mulheres negras para que aquela lei existisse, mas existisse em outros termos. Não é? Ela foi promulgada, mas foi promulgada com muitas mudanças em relação ao que era originalmente desejado e que foi a luta das mulheres negras. A tal ponto que o que ela diz, a criança está liberta a partir dessa data, é uma grande balela, não era verdade. Então, é isso, gente. Essas reflexões que eu estava querendo trazer nesse momento, eu acredito que eu já até superei meu tempo, né? Vocês me desculpem, mas aí estou à disposição para a gente conversar. Voltei aqui, Ana Paula, estava atento vendo suas palavras aí e anotando aqui algumas coisas que me faz refletir, né? Como essa legislação aí no 19 tem muita coisa que está interligada. E acho que você restaurar aí lá 1850 com a lei de terras, mostrar que ela não é uma lei para incluir, como muitas das leis que a gente tem nesse Brasil do século XIX e algumas que tem até hoje, né? Muitas vezes você está mais excluindo do que incluindo a população. E nesse caso específico aí da lei de terras, a gente vê como é que ela está reverberando numa exclusão ainda mais significativa, seja daquele
recém-alforriado, ou daquele liberto que ainda tem mãe escravizada, pai escravizado, ou de toda uma geração que vem aí lutando para conseguir inserção social, mas tem o direito de terra negado, né? Sendo afastado aí dos grandes centros, que aí depois vão entrar outras questões, como reformas urbanas, modernização, que vai estar afastando o que é considerado, vamos dizer assim, inapropriado, de onde a elite mora. Muito parecido até com o que a gente tem hoje, vi de exemplos aí espalhados pelo Brasil, de bairros considerados nobres que não querem que tenha metrô, ou não queriam. Não deu certo. Mas muita coisa aí que você falou, quem tiver aí no chat, só para avisar, coloque suas perguntas para a gente dialogar aqui com a Ana Paula, principalmente por conta dessa preciosidade dela ser do ramo do direito, de trabalhar aí com direitos humanos, e da gente estar podendo perceber um outro lado. A maioria do pessoal que está aqui está envolvido com história, mas também tem gente de outras áreas, como esse caminho que começa a ser trilhado com embranquecimento não é algo pensado ao acaso, né? Tem aí o ventre livre, tem as ideias de branqueamento que envolve o darwinismo social, tem as ideias que estão trazendo a imigração europeia nesse intuito, que essa pintura aí da redenção de Cã, ela simboliza muito bem isso sendo colocado aqui no Brasil. E o importante é a gente pensar como é que essa violência ou apropriação, digamos assim, da lei, você falou aí, eu fiquei pensando, quantas mulheres negras ou que tinham sido alforriadas, mas que tinham seu filho no cativeiro, não tentaram lutar pela liberdade desses filhos, e isso passa aí a ser apropriado por legisladores, como se fosse uma grande benesse que eles estão trazendo para aquela sociedade. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais, dentro dessa perspectiva dessas mulheres que são alforriadas, mas têm seu filho em cativeiro, Pelo menos a gente da história, eu já tive contato com livros, pós-ventre livre, que aí está bem claro no registro de batismo, que é um livro para ventre livre, como se fosse uma categoria separada de existência a partir dali. E não por acaso o livro que eu encontrei em Recife, ele é um livro que só tem, acho que 10 páginas preenchidas, o resto do livro está em branco. E aí eu fico pensando, será que é um insucesso da coisa, porque é uma lei que diz que vai estar libertando, mas é cheia de 3 pontinhos, É uma liberdade até 8 anos, mas depois que pode ser até 18, e no final das contas, se a gente for considerar a média de idade dessa população, se for até os 18, não quer dizer que esse filho egresso aí do cativeiro do ventre livre, ele vai conseguir chegar à sua vida adulta de fato vivo, dependendo aí da violência desse cativeiro anterior, que apesar de livre, ele está lá vivendo. E aí eu queria que tu falasse, se possível, um pouquinho mais dessa percepção que tu traz da lei de terras, como é que ela vai estar incidindo lá no Rio Branco, que é o Paranhos, que faz e é assinada lá em 71, como é que esse não acesso à terra bloqueia, vamos dizer assim, essa população. E, inclusive, tem relatos, por exemplo, de que essa lei também vai estar muito mais ajudando os senhores, já que tem essa cláusula que força a criança até os 8 anos a ficar ali com a mãe, ou até os 18, como aprendiz, Ele teria que ensinar um ofício para essa criança, mas é justamente ensinar na fase que a criança está mais produtiva, com vigor e mais saúde, que é até o início da fase adulta. Como é que tu consegue, ou tu observa essa relação de um ventre livre, que, na verdade, pode ser muito mais uma ratificação de uma propriedade estendida aí desse senhor, ganhando direito de dominar esses filhos,
porque efetivamente foi uma coisa que eu estava até conversando anteriormente com a Luana e com o Danilo, desses detalhes de locais que o Estado criou para estar recebendo essas crianças com 8 anos. É muito difícil a gente achar esses dados, né? Dependendo da localidade, talvez essas crianças nem chegaram a sair da convivência das mães, porque não tinham por onde ser acolhidas pelo Estado. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho mais. Tem perguntas aí no chat que a gente vai estar passando também. Queria também saber se a professora Valéria, a professora Luana, a professora Danilo querem comentar alguma coisa. Mas, por favor, fica à vontade aí para comentar mais um pouquinho dessa sua fala. Então, Jean, é bem interessante, né? Quando você fala assim da lei de terras, né? E como é que ela vai chegar a influir nessa lei de 1871 e também do sexagenário e também na própria Lei Áurea. E aí eu acredito que, veja, eu acho assim, eu venho dessa, minha formação é na área do direito, e tem até uma pergunta aqui maravilhosa que eu quero tanto falar sobre ela, sobre Luiz Gama, né? Que ele foi uma pessoa que foi escravizado e ele foi depois conhecido como o advogado dos escravos, né? Mas, assim, qual é a grande beleza que eu vejo no direito quando a gente vai trazer essa questão mais relativa à história, né? Porque, assim, algumas coisas são apagadas do registro. Tem vários registros que foram apagados da nossa história. Vários registros. Por exemplo, quando a República foi proclamada, o hino da República, que é de Rui Barbosa, né? Ele traz uma frase assim: nem sabemos que escravos outrora existiram em tão belo país. Gente, a República é de 1890. A lei a Lei Áurea é de 1888. Como assim? 2 anos depois, aconteceu esse desmemoriamento de nem imaginar que escravos, outrora, 2 anos atrás, existiram em tão nobre país. Gente. Então, assim, houve um esforço, não, o hino da República não é de Rui Barbosa, mas houve um esforço, por exemplo, de autoridades, de formadores de opinião na época, né? E Rui Barbosa é um formador de opinião, assim, de absolutamente varrer da história do Brasil a escravidão. E isso não é somente não implica somente nessa questão assim poética, né? Vamos dizer, não, tudo bem, o texto de um hino é uma coisa mais poética. Não. Houve que foram queimados. Então, esses registros de proprietários de escravos, de escravos chegou, em que navio chegou, esses registros foram apagados, eles foram queimados, eles foram sumidos, não é? Vamos dizer assim, entre aspas, sumidos, foram absolutamente apagados da memória nacional. Então, se foram apagados fisicamente mesmo, muito menos ainda resta nessa memória, que já não é uma coisa assim tão forte, né, a capacidade de se retornar. Mas, por exemplo, a gente sabe, quando a gente fala em como o Brasil foi descoberto, né, como as Américas foram descobertas, a gente sabe até o nome, né, dos navios, Santa Maria Pintanina, né? A gente sabe muita coisa disso aí, mas quem é que sabe o nome do primeiro navio negreiro que chegou no Brasil? A gente sabe. A gente sequer se lembra que os escravos vieram
em navios, né? A memória popular, no entanto, traz isso. Se você for para um maracatu daqui de Recife, que é o Lado Pina, ele tem o Porto Rico. O hino do Porto Rico, uma toada do Porto Rico, que é uma das mais significativas, né, mais famosas dele, ela assim: nas águas verdes do mar tem um paquete bonito. Quando o farol deu sinal, eu avistei Porto Rico. E o símbolo desse maracatu é um navio. E dentro de um contexto onde símbolos dos maracatus geralmente são ou um leão, ou um elefante, ou uma estrela do Estrela Brilhante, né? São coisas assim mais relacionadas à natureza. Por que é que o Porto Rico vai trazer um navio, né? Uma coisa assim humana, como e isso foi uma pergunta, foi feita por uma pesquisadora lá nos anos 60, 70, Catarina Real. Ela perguntou isso para o pessoal do Porto Rico, do Maracatu Porto Rico. E a resposta deles, que era uma resposta que estava dentro da história que as pessoas contavam dentro do grupo, era o seguinte: é porque esse navio é o que vai nos levar de volta à África. Então, assim, veja que essa memória, ela vai estar assim dentro da população, né? Mas nos documentos tradicionais ela desapareceu. Agora, uma lei, fica aquele registro, não é possível queimar, né? O discurso legislativo que foi proferido, o discurso das pessoas que estavam ali na Câmara, ali tem um registro, aquilo ali fica registrado. Existem livros que ficam registrados. Então, por isso aí, por essa legislação, é possível se retomar a história. Agora, fazer inferências entre todo esse conjunto de legislação, de discursos, né? Isso aí realmente, essas inferências, esse interesse de por que é assim, não assado, o que é que isso quer dizer, isso vai ser de acordo com o interesse das pessoas, né? Então, é interessante para nós, população negra, que hoje estamos nas universidades como professores, como estudantes, né? Como tutores do conhecimento, para nós levantar esse conjunto de leis e dizer assim: olha, as leis da abolição não foram só a lei a Lei Áurea. Antes da Lei Áurea existia uma lei de terras que tinha inúmeros artigos, uma lei do ventre livre, a lei do Rio Branco, que tinha inúmeros artigos, uma lei do sexagenário, que tinha inúmeros artigos. Para a Lei Áurea chegar somente com 2 artigos e não indenizar nenhum escravizado, o que a gente percebe nisso aí, né? Qual é a relação entre uma lei de terras em 1850 que estabelece toda uma ação afirmativa, porque ali você tem uma ação afirmativa do Estado brasileiro, trazendo europeus para o Brasil, pagando a viagem deles, pagando insumo e concedendo terra e dando instrumentos para trabalhar naquela terra. Isso aí foi feito com as pessoas que vieram escravizadas? Não. Eles vieram acorrentados no porão do navio. Eles vieram escravizados para trabalhar naquela terra de graça, sem a propriedade, de nenhum daqueles instrumentos, sem ter o direito àqueles insumos. Então, aí você tem uma política afirmativa do Estado brasileiro em relação aos europeus que estavam chegando naquele momento no Brasil. Estavam chegando com o objetivo claro de substituir os africanos que estavam sendo libertos. Então, existe, sim, uma ação e cabe a nós estabelecer essa relação. Um outro que você trouxe, assim, também bem interessante, a gente tem notícia dessas instituições que foram criadas pela Lei do Rio Branco, algumas, sim, eu não vou poder especificar aqui, mas tem algumas instituições que têm notícia, sim. Outras, como eu disse, muita coisa foi apagada, né?
existiram, mas foram... você não vai ter o registro daquela existência, né? daquela função, de como é que era, mas isso aí também cabe a nós buscar os locais certos. Como, por exemplo, se você pegar no início do século, as fotografias ainda existem, turmas de professoras, porque um dos objetivos desses locais era exatamente, como você trouxe muito bem, era profissionalizar aquelas crianças, né, crianças que estavam sendo levadas para aquele espaço. Então, assim, se você pega do início do século, no século XX, se a gente pega as fotografias de formaturas de professores, você vai ver muitas mulheres negras entre as professoras, e que iam ser as professoras das escolas públicas. E essas professoras, elas vão desaparecendo dessas fotografias, essas mulheres negras vão desaparecendo e vão assumindo o lugar as mulheres brancas. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? O que é que isso significa? Né? Então, são provocações, são questionamentos que nos interessam a nós, população negra. E por quê? Onde é que a gente vai encontrar a resposta para isso aí, né? Eu acredito que é importante que a gente refaça. É uma questão que a gente tem que refletir, literalmente até hoje, de quem nos cerca, né? Quantos dos que, em tese, são considerados superiores ou mais estudados, quantos são negros, e quantos estão ali nos atendendo, ou quantos estão como médicos, como advogados, como juristas, e professores, né, também, né, ao longo de nossa vida, quantos de fato são negros e se reconhecem como e lutam por inclusão. Tá? A gente tem aí, eu vou pedir para o Danilo colocar a pergunta da Lígia, da professora Lígia, aí na tela para a Ana Paula poder ver, né? Se há alguma, dentro aí do ramo do direito, condenação da escravidão e todo esse processo ideológico do qual decorre como crime contra a humanidade, e aí, numa comparação com o Holocausto, se existe algo que encaminhe para dentro desse tipo, dentro do ramo do direito. Olha, Lígia, então, existe processos, né, que tentam, e existem processos que tentaram e que chegaram a uma conclusão, mas existem processos que tentam, vamos dizer, que tentam não, que trazem como objetivo trazer o racismo como crime contra a humanidade. Não conseguimos ainda, né? Como a gente não conseguiu, por exemplo, trazer o crime de racismo, vocês sabem que, da mesma forma que a lei de 1871 ela recebeu essa alcunha, né, do Lei do Rio Branco, porque quem apresentou foi um homem, né, o Barão do Rio Branco trouxe a apresentação daquela lei naquele momento, e aí, naquele momento, recebeu esse nome, essa alcunha, vamos dizer assim. Da mesma forma, a primeira lei que vai trazer o racismo não como um crime, mas como uma contravenção penal, que é de 1945, ela é conhecida como Lei Afonso Arinos, que foi um deputado na época, entendeu? Que apresentou esse projeto de lei. Porém, a lei, exatamente, ela vinha sendo colocada como projeto de lei, discutida, toda uma discussão foi feita pelo movimento negro, né? E que trouxe essa discussão até chegar nas portas do Congresso, mas, para passar, ela também foi cortada em diversos aspectos e foi transformada na Lei Afonso Arinos, que tratava como contravenção. E aí o racismo ele só foi considerado como crime na Constituição de 1988. Vejam quantos anos depois, né? E mesmo assim,
1988, na Constituição, o racismo foi considerado crime inafiançável e imprescritível. Em 1989, a gente vai ter a Lei CAO, que vai trazer a lei ordinária, né, que vai trazer a especificação desse crime de racismo, mas mesmo assim a gente não teve uma condenação de racismo no Brasil contra a população negra durante muitos anos. A primeira condenação de racismo que aconteceu no Brasil foi em relação a um judeu, por incrível que pareça. E ficou muitos anos assim, muitos anos mesmo. Então, essa tentativa, vamos dizer assim, não é que seja uma tentativa, é que essa ideia de ver a escravidão como um crime contra a humanidade é uma ideia que ela vem sendo colocada há muito tempo, mas ela tem esse enquanto barreira, e não é só no Brasil. Esse livro que eu trouxe aqui, que é talvez a gente um outro dia possa fazer uma exploração maior, né, sobre as figuras dele, que é o Casagrande Senzala em quadrinhos, tem uma imagem dele que é uma pessoa negra amarrada, como naquela posição que a gente vê naquele monumento do Tortura Nunca Mais, né? Pessoa amarrada com mãos e braços, mas ela está amarrada naquela posição, dentro de uma cesta, e essa cesta está suspensa no teto. E o texto, aquilo ali era uma situação realmente que acontecia, né? Era um castigo para um escravizado, ele ser amarrado e suspendido, ser amarrado naquela posição da tortura, né? Do pau de arara. E o texto, que é o texto que está no livro, porque não tem diferença, o texto foi copiado ipsilíteris. O texto diz assim: o escravizado era o paciente suspendido num panacum de cipó. Outro castigo, mas isso tudo era para o próprio bem do escravizado. Outro castigo era, e aí tem uma imagem que são pessoas negras com máscara de Flandres no rosto, né, uma máscara de ferro, e o texto dizendo, outro castigo era que ele era em comer, né, porque vai com aquela máscara ali para não comer, porque ele estava com medo, comia areia. É verdade. Havia escravizados que comiam barro para morrer, que era a única forma que eles encontraram de escapar daquele flagelo que era a escravidão. Então, quando você tem um texto como esse texto ele é revisionista. Um texto como esse, num país europeu, se estivesse falando... E tem textos, por exemplo, tem pessoas na Europa, na Alemanha, na França, que se referem aos campos de concentração, às câmaras de gás, como lugares de tratamento dos judeus. Eles estavam magros daquele jeito porque eles estavam fazendo um regime especial. A câmara de gás não era para matar, era só para tirar o piolho deles. É por isso que eles não tinham cabelo, eles tinham as cabeças raspadas. Então, uma pessoa que diga isso na França ou na Alemanha, ela é presa por um crime chamado sionismo. Uma pessoa que diga um absurdo desse no Brasil, como Gilberto Freire escreveu no livro dele, de 1933, ainda hoje é insensado. Então, essa ideia de que o revisionismo ela existe, né? Mas encontra essas barreiras todas para ser aceita. Não sei, né? Você falando aí, eu lembro que a gente vive no Brasil, enquanto que atualmente tem gente defendendo comer pé de galinha como algo saudável para o colágeno, né? Quanto Exatamente. mais uma questão como essa. Tem uma pergunta aqui do professor Hugo, referente aí ao Código de Menores, que ele fala que, considerando esse projeto de branqueamento de controle social direcionado aí no pós-abolição, ele pergunta se existe uma relação entre a Lei Rio Branco e as políticas implantadas pelo Código de Menores de 1927, o Melo Matos. Veja, eu acho que não dá para a gente pensar, isso é algo que daí a importância da gente estudar, né? Como vem uma legislação baseada em quê?
uma legislação que é estabelecida, ela não surge do nada. Ela, obrigatoriamente, ela está respondendo a uma ideologia. Ela está dentro de um objetivo, né, socialmente considerado. Então, com certeza, não existe uma solução de continuidade. Então, veja, como é que você explica que o Código Penal da República vai criar essas cinco crimes que vão interferir, que vão exatamente prender, que são diretamente direcionados para a população negra, com o objetivo de prender a população negra. E é a partir desse momento que são criados esses crimes que se estrutura a polícia civil nas cidades. Então, quando você hoje tem toda uma situação, não é, de violência policial contra a população negra, que este homem negro jovem, ele é considerado o elemento suspeito no mundo, por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Então, o Código de Menores de 1920, ele pelo termo, não seria somente pelo termo menor, esse termo foi cunhado pela lei de 1871. Ele foi criado pela lei de 1871, diretamente relacionado àquela criança filha da mulher escravizada. Então, como assim, em 1927, quando ela vai trazer novamente essa palavra, ele está referindo às crianças brancas de jeito nenhum. Então, ela herda em linha direta, vamos dizer, uma atualização da legislação, porque ninguém se engane, o racismo, ele se atualiza. Ele vem se atualizando. Aqui encontra uma barreira, ele se atualiza e aí vai encontrar novas formas de se manifestar. Silenciosamente existindo até derrubar os outros. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Caleb, que literalmente o resultado sobre os médicos que falaram na hora do parto, né? Se você literalmente tem o desfecho dessa situação, se tem algum processo efetivo ou se foi de uma dissertação que você disse, se eles chegaram a ter alguma punição dentro desse racismo estruturado e velado, de certa forma, meio que se protegendo ali. Ou é o médico que está com os alunos em formação e dificilmente ele vai querer ter sua autoridade questionada por esses alunos. É muito mais fácil estar oprimindo aquela velha relação de precisar de alguém inferior que se considere ou que eu consiga colocar no local de inferioridade para que não me questione nas atitudes. Ele pergunta, né, se esses médicos não foram acusados de racismo, ou se teria algum outro termo para estar enquadrando aí. É quase uma fala de alguém que estudou com Nina Rodrigues no século XIX, mas tudo bem. Não estudou com Nina Rodrigues, mas herda diretamente. Não tem muito para onde correr. Não, eu não tenho uma denúncia, né? Porque para isso, na época que essa dissertação foi escrita, né? Uma muito querida amiga minha, que fez essa dissertação e que fez a pesquisa dela no período de 1998, por aí. E nesse período já tinha 10 anos de Constituição da República, né? Considerando o racismo inafiançável e imprescritível. Mas, se hoje a gente já tem essa dificuldade de encontrar testemunhos diretos, né? Imagine na época. Tanto é, gente, que, olha, isso aí, veja só, como a questão, ela é, como você está dizendo já, velada, não é? Esse médico, ele não falou na frente de uma mulher negra. Ela começou a fazer essa pesquisa ela mesma, fazendo as perguntas, né?
e se colocando, porque ela trabalhava dentro do hospital, mas ela ela percebeu que eles não falavam tudo diante dela, porque existe um pacto de silêncio sobre o racismo, em que as pessoas brancas, elas não falam todas as palavras de racismo que elas conhecem diante de pessoas negras. Para vocês terem uma ideia, eu não vou declarar totalmente minha idade não, né? Mas já sou bem mais velha do que vocês, vamos dizer assim, mais idosa, né? Idosa não, mas já sou de uma outra geração. Tem experiência. Assim, uma experiênciazinha. Mas, assim, tem uns 2 anos eu ouvi um termo que eu nunca na vida, conversando com outro, que ela esqueceu. Porque esse pacto de silêncio ele não é rompido, né? Mas ela esqueceu. E falou na minha frente sobre um apelido que se usa na família dela, e, né? E assim, eu fiquei olhando assim, digo, peraí, como é? Aí ela assim, né? Disse, não, agora eu quero saber essa história, que eu nunca ouvi na minha vida essa expressão. Estou ouvindo agora. Mas por quê? Porque existe esse pacto de silêncio. Então, se ela estivesse fazendo ela mesma, esse médico não teria usado esse termo, hair zap. Ele não usou diretamente o termo cabelo pichain. O significado é esse. Esse termo ele não tem uma definição. Ele usou como em inglês, uma forma de se referir em inglês, mas que ali estava demonstrando um preconceito real. E ele só falou porque as pesquisadoras que estavam ali eram brancas e ele se sentiu protegido pela branquitude nesse momento. E até para falar em inglês, para dificultar, que nem todo mundo podia saber, né? Ainda tem esse outro detalhe. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, por mais que se tenha tentado, a gente está falando de uma sociedade que tem mais tempo de escravidão do que de democracia, é uma sociedade que aí, nesse final do 19, tenta apagar, acho que esse exemplo do hino que você traz e que foi colocado até aqui no chat pelo Marcelo, é bem interessante para a gente estar pensando que, apesar da tentativa de apagamento, silenciamento dessa memória relacionada ao povo negro, como ele ainda está tão presente, como ele ainda consegue estar lutando dentro dessa existência para demarcar seu espaço, sobreviver, por mais que tenham tentado aí queimar tudo, né, com aquela lei para não fazer indenização, a gente consegue ter muito acesso ainda à documentação. Acho que o Slave Voyage, que é uma iniciativa internacional, ajuda muito, né? E dentro do Brasil, apesar de todos os pesares das instituições de pesquisa, dos centros, dos núcleos, a gente ainda consegue estar amealhando documentos, e o Brasil, infelizmente, né? Não sei se isso é tão bom assim, é uma referência nos estudos sobre esse período de presença da escravidão nesse Brasil de outrora, né? Que tem essa escravização da gente negra tão demarcado. Muita coisa se perdeu, infelizmente, muita coisa ainda está se perdendo, seja por pessoas que não francam o acesso à documentação por medo do que se traga aí desse passado, seja da sua família, seja de pessoas importantes que eles consideram, mas ainda tem muito que se fazer, e dentro desse movimento que a historiografia faz hoje, as ciências humanas como um todo, de pensar não só a escravidão, mas também essa liberdade, ou esses caminhos para essa conquista e vivência de uma liberdade de uma população que, já no século XVIII, é considerada maioria em algumas regiões desse Brasil, de outrora, por mais que se tenha uma exaltação, e aí trago para São Paulo, de símbolos com homenagens especialmente a homens brancos, bandeirantes desbravadores,
quando, na verdade, a gente tem uma população brasileira muito, majoritariamente formada, não só de hoje, mas desde o passado, por uma população negra, e não exatamente branca, como se quer passar dentro dessa memória perpetuada por muito tempo. Eu quero, mais uma vez, te agradecer, Ana Paula. A gente já está completando quase 2 horas de conversa aqui, de aprendizado, de troca. Agradecer a você, a quem está aí nos ajudando, a professora Valéria, a professora Luana, ao professor Danilo, que está literalmente aí nesses bastidores. Queria lembrar para vocês que a gente dá uma pausa agora, para todo mundo esticar as pernas, a coluna, mas à noite a gente tem uma mesa, 19 horas, está aí anunciada para vocês, continuando na temática do ventre livre, a lei do ventre livre, os escravizados e a liberdade no século XIX. Vamos dialogar com 3 professores, do Nordeste, literalmente. O professor Wellington aqui de Alagoas, a professora Lenira de Recife e a professora Fabiola, só quero chamar de Fernanda, lá do Piauí. A gente vai ter mais esse debate. Deixo o convite para quem quiser e puder, principalmente, aparecer mais uma vez online. Quero ratificar, Ana Paula, foi ótimo o nosso papo. Agradecer aí a presença de quem está nesse chat, de quem participou da interação. Foi bom lhe conhecer, a gente nos conhecia, e espero que a gente possa continuar conversando e aprendendo cada vez mais sobre essa temática que, no fundo, tem uma tristeza pela fala dela, pela existência dela, mas é algo que precisa ser discutido, debatido, como se fosse uma sessão de terapia para a gente ir curando essas feridas e conseguir caminhar e avançar cada vez mais. Obrigadão. Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço, Jean, e agradeço também a Valéria, a Danilo, e a todos que tornaram esse momento possível. E, gente, quero dizer que eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Eu acho que é uma conversa que, como você disse, é a história da humanidade, não tem como a gente fazer de conta que ela não existiu, mas eu quero voltar só ao início da minha fala aqui hoje para dizer que das coisas que me animam muito em começar essa conversa, sempre falando sobre esse conceito do racismo, e que é uma coisa que me atende muito quando a gente diz que o racismo é uma ideologia, porque ele teve um momento de ser formado na história, e ele está tendo um momento de ser desconstruído, e vai haver um momento em que a gente não vai mais precisar falar nisso, porque vai ser algo que existiu, mas que acabou, Então, enquanto esse momento não chega, falemos, vamos trazer essas memórias, Trazemos as memórias do que realmente se passou, Mas também trazer as memórias de como essa nossa existência, permitiu que o Brasil seja o Brasil, Nós somos o que nós somos hoje porque nós existimos enquanto população nesse país. E a discussão no início do século XIX era essa, Vai demorar 30 anos, vai demorar 100 anos, e eu quero dizer que estão todos errados, porque a gente continua aqui. 2011 era o ano que seríamos majoritariamente brancos, dentro dessas perspectivas. E estamos aqui até hoje, sendo mais de 50%, acho que é 51,6%, se não foi isso exatamente, dessa população que compõe esse Brasil de hoje. Tá bom? Obrigado, gente. Até 19 horas para todos vocês. Obrigado aí pela participação e pela presença. E só um lembrete, quem não assinou a lista de presença, assine aí o link que está sendo postado para poder receber o certificado posteriormente, que é referente a essa atividade da tarde, e à noite vai ter outra lista para quem quiser participar. Tchau, tchau, Ana Paula. Tchau, tchau para vocês. Tchau, minha gente. Foi um prazer estar aqui. Boa noite. Boa tarde, boa noite, que já está